Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo. Valeu, Luiz, obrigado. Nós vamos ler todo o capítulo 17 e vamos falar sobre alguns pontos específicos do texto. João, capítulo 17. Todo mundo já achou? Achou, o pessoal dali achou. São 26 versículos. Nós vamos ler e procurar entender alguma coisa que nos sirva de aprendizado. Vamos lá, diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, como o teu povo, podendo te adorar, podendo, ó Pai, nos confraternizar, Senhor. E agora, nesse momento, Pai, podendo aprender mais de ti através da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos realmente aprender algo aqui essa noite, que venha nos marcar
que venha, ó Pai, fazer alguma diferença em nossas vidas, Senhor. E que esse aprendizado seja colocado em prática tão logo nós saiamos daqui, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. E que possamos, ó Deus, realmente vivê-lo. Que nós possamos, ó Pai, resplandecer nesse mundo que vive em trevas, ó Deus, tão somente por obedecer a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, qual o contexto aqui? O que está acontecendo? Essa aqui é uma oração de Jesus. Nesse momento aqui foi logo antes da prisão dele para a sua crucificação. Ele estava com seus discípulos ainda em últimos momentos. Ele ensina eles sobre o Espírito Santo, fala um pouco sobre o mundo, sobre sua volta. E nesse momento, ele para um pouco de falar com seus discípulos e vai falar com seu Pai. Esse texto é conhecido como a oração sumo sacerdotal. É Cristo orando ao Pai. E é interessante que esse é um texto que fala explicitamente sobre você. Jesus literalmente cita você aqui. A gente vê lá no versículo 20 que ele diz: eu não estou orando somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, uma curiosidade para você: Cristo orou por você, de fato. E como ele é onisciente, ele literalmente pensou em você enquanto estava orando. Porque ele pensou em todos aqueles que viriam a crer no nome dele por intermédio da sua palavra. Essa é só mais uma das coisas que faz com que esse texto seja tão especial. Nele nós encontramos base para vários dos pontos principais do cristianismo. Mas eu queria me ater aqui em 4 pequenos pontos, para que a gente pudesse desenvolver um pouco aqui. O primeiro ponto é que nós fomos dados a Cristo por Deus. Isso é algo muito interessante. Jesus fala 5 vezes durante esse texto que os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que viriam a crer nele, foram dados por Deus. Ele fala: tu me destes, aqueles a quem me deste. Eu guardei todos os que me deste, e nenhum se perdeu. Cristo nos mostra que nós fomos dados por Deus para Ele. Eu vou dizer a vocês, isso me dá uma segurança tremenda. Eu lembrei até de um hino que a gente canta aqui com uma letra. A gente canta: vivo feliz, pois sou de Jesus. Mas no inário presbiteriano, a letra é diferente, canta assim: que segurança sou de Jesus. E esse texto me passa justamente essa segurança. Uma vez que nós vamos a Cristo, isso significa que Deus está pegando você e literalmente presenteando a Cristo. E existe outro texto, também no Evangelho de João, que Jesus fala sobre isso. Lá em João 6, os versículos de 37 a 40, Cristo já falando que nós somos dados por Deus para Ele, Ele diz o seguinte, João 6, a partir do 37, Ele diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é algo tão forte, isso é algo tão maravilhoso, tão fantástico. Cristo está nos ensinando que, se você viu o Filho de Deus, se você viu a Cristo e creu nele, isso significa que o Pai te preparou e mandou para Cristo. E mais, Jesus fala que ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe enviou. E todos aqueles que o Pai lhe der, virão até ele.
Isso nos mostra que nós estamos seguros. Isso nos mostra que uma vez que nós somos de Cristo, nós podemos ter a certeza que Ele nos guardará. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia da volta de Cristo. Você está seguro. Você foi uma dádiva que Deus deu a Cristo. O Pai preparou aqueles que eram dele e, enviando o seu Filho ao mundo, os conduz com amor até o Filho. E isso nos traz segurança, isso nos mostra a nossa salvação. No versículo 16, Jesus diz uma frase bem interessante. Jesus diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. E a segunda coisa que eu queria conversar com vocês essa noite é o seguinte: nós não somos do mundo. Nós não somos daqui. Uma vez que se manifesta em nós a nossa nova natureza, quando acontece o novo nascimento, nós ganhamos também uma nova cidadania. Nós passamos a não pertencer mais a esse mundo. E Jesus diz isso de uma maneira bem clara. Ele fala assim como eu não sou desse mundo, eles também não são. Uma vez que nós temos essa nova vida em Cristo, por mais que nós ainda permaneçamos aqui na terra, nós não somos daqui. Nós passamos a fazer parte do reino celestial. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. A única razão para nós permanecermos na terra, depois que nós nos convertemos a Cristo, é para representarmos o reino de Cristo. Nós temos uma missão bem clara aqui. Nós somos representantes de Cristo. Nós vivemos para demonstrar os ensinamentos de Cristo, demonstrar o amor de Cristo, demonstrar a palavra de Deus manifesta em nós, para que aqueles que estão lá fora, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Para aqueles que estão lá fora, vendo o caráter de Cristo em nossas vidas, possam vir até Cristo. Mas nós não somos desse mundo. Interessante que uma das pessoas que, assim como nós, nasceu novamente em Cristo, tem uma citação que eu achei fantástica, que tem tudo a ver com esse nosso segundo ponto, que nós não somos desse mundo. A citação diz o seguinte, e vocês vão reconhecer: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo parece satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Quem disse isso foi C.S. Lewis. E é exatamente isso que nós passamos a sentir. As coisas que nós vivíamos, as coisas que nós fazíamos, os nossos desejos, passam a não nos satisfazer mais. Nós vivemos em busca de uma satisfação plena que nós só encontramos em Cristo. E por que isso? Porque nós não somos mais daqui. No versículo 14, Jesus diz que eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Uma vez que nós recebemos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que nós entendemos, assim como Jesus repete diversas vezes nessa oração, que Ele foi enviado por Deus, que tudo aquilo que Ele ensinou vinha de Deus, e que Ele tem as palavras de vida eterna, nós passamos automaticamente a não sermos mais desse mundo. E uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, somos seus embaixadores, seus representantes. A nossa missão é espalhar o reino de Deus aqui nessa terra. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês, ainda no verso 15, no verso 15,
Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A terceira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Pai nos guardará do mal. Cristo pede diretamente a Deus que Ele nos guarde, nos proteja do mal. Esse mal aqui pode significar tanto o mal genérico, como o maligno, como Satanás. E Cristo pede que nós o protejamos dele. Que Deus nos proteja dele, melhor dizendo. E é interessante que a gente não pode pegar esse texto e entender que nenhum mal acontecerá a nós, que nada de mal vai acontecer, mas sim que nós seremos protegidos mesmo em meio ao mal. É interessante que se a gente volta um versículo do capítulo 17, lá no último versículo do 16, Jesus deixa isso bem claro. Ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus irá nos guardar do mal, o que não quer dizer que o mal deixará de existir, que o mal deixará de acontecer. Nós passaremos por aflições, nós passaremos por tribulações, mas a nossa paz está em Cristo. E a certeza de que o Pai nos guardará é maior, porque o próprio Cristo pede isso. No versículo 11, Jesus já tinha falado sobre isso. Ele fala: já não estou no mundo, se referindo à sua morte, que aconteceria logo em seguida. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A gente viu lá no verso 15, Jesus falando: guarda-os do mal. Aqui, Jesus foi um pouco mais específico. Ele fala exatamente de qual mal ele pede para que Deus nos guarde. Ele diz: guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Nesse momento, Jesus começa a desenvolver aquilo que é o ponto principal da nossa palavra de hoje: a nossa união. Ele pede explícita e especificamente a Deus que nos guarde, para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são. Jesus está dizendo assim: guarda-os da desunião, guarda-os dos pensamentos diferentes, como a gente leu em Filipenses na semana passada, que eles tenham um mesmo modo de pensar, uma mesma visão. E é interessante como nesse texto a nossa união é algo mais que precioso para Deus. É algo importantíssimo na evangelização do mundo, é algo importantíssimo na nossa vida. A nossa união é a maior mensagem, a mensagem mais importante e mais clara que nós podemos passar em relação ao Evangelho. Vamos lá para o versículo 21, onde ele vai pegar essa questão da união de maneira mais clara. Ele diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Cristo dá aqui 4 características sobre essa união que nós devemos ter. Ele fala que essa união é uma união em Deus e em Cristo. Quando ele diz que a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também sejam eles
em nós. Se nós nos juntarmos em prol de qualquer situação, qualquer problema, nós estaremos unidos. Mas não é dessa união que Cristo está falando. Cristo fala especificamente de uma união que ocorre nele e no Pai. Ele fala para que nós sejamos unidos nele e no Pai. Ele diz para que eles sejam unidos em nós. A nossa união deve ter como foco principal, como ponto principal, como engrenagem, Deus. Aquilo que nos une, aquilo que nos mantém juntos, deve ser Jesus, deve ser o Deus Pai, deve ser o Espírito Santo. Essa é a principal engrenagem da nossa união, é a cola que nos une. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino de Deus, nós somos todos habitados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser um em Deus. Ele diz também que essa união é concedida pela glória de Deus. Olha que coisa interessante. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Jesus sabe que nós, nas nossas imperfeições, jamais conseguiríamos ter essa união, essa comunhão perfeita. Mas Ele provê também um meio para que nós consigamos isso. Ele nos transmite da própria glória que o Pai havia lhe dado. A própria glória de Deus é manifestada em nós para que nós sejamos unidos. O próprio poder de Deus é manifesto em nós para que nós possamos ser um. E ele ainda diz mais: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É interessante como Deus pensou em tudo. Até mesmo as nossas diferenças, o nosso jeito, que às vezes não bate com o jeito do nosso irmão, as nossas preferências tão particulares, tudo isso serve nessa união que nós devemos ter para que nós nos aperfeiçoemos. É interessante que Vladimir vai sentir isso muito na pele esse ano, porque eu senti muito isso na pele quando eu fiz parte do Grupo M. Pessoas absolutamente diferentes, com pensamentos diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, sotaques diferentes e até crenças um pouco diferentes, alguns deles. Nós juntos, e isso faz com que nós sejamos aperfeiçoados. Isso faz com que nós cresçamos. Isso faz com que nós entendamos o que é suportar um ao outro. Isso faz com que a gente entenda que mesmo que eu não consiga gostar daquela pessoa, é muito diferente de mim ele. Mas nós somos um em Cristo e eu o amo apesar das nossas diferenças. A nossa união em Cristo é usada para que nós possamos ser aperfeiçoados nele. E a última característica é que a nossa união transmite a verdade do Evangelho. Ele diz tanto no verso 21 como no verso 23: também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no 23: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa é a maior verdade do Evangelho. Tanto é que Cristo define no versículo 3 o que é a vida eterna. Ele diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a nossa união passa essa mensagem. Se nós conseguirmos ser um, termos essa unidade, essa comunhão, o mundo vai acreditar que o Pai enviou a Cristo. E no 23 ele ainda acrescenta: para que o mundo conheça que tu me enviaste
e os amaste, como também amaste a mim. Da mesma maneira que Deus amou o seu Filho Jesus, Ele nos ama. E esse chamado de amor, uma vez que atendido por nós, uma vez que nós recebemos a palavra de Deus, passamos a não ser mais desse mundo, é preciso ser refletido na nossa união. O mundo não irá acreditar na mensagem que nós passamos se nós não vivermos em comunhão. Se nós não vivermos de maneira que o mundo veja que nós realmente somos um. Não, aquele é corintiano, aquele é flamenguista, aquele é vascaíno, mas eles são um só. Eu vejo isso. Aquele se veste mais social, aquele outro tem uma barba esquisita, mas eles são um. Eles não são iguais não, mas eles são unidos. E quando eles entenderem isso em nós, eles vão conseguir entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado para nos dar salvação. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E pensasse um pouquinho aí com você mesmo sobre o que foi dito hoje, sobre o que foi cantado, sobre o que tem sido falado. Se você está em Cristo, você é um presente, você foi dado a Cristo por Deus. Você não é desse mundo. O Pai vai te guardar no mal. E você deve ser um com seus irmãos. Pense um pouco sobre isso. Será que isso tem realmente se refletido na sua vida? Você tem conseguido ser um com seu irmão? Você tem entendido que você não é daqui? Fale com o Senhor nesse momento.